Glória ao nome de Jesus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos, amém? Só os que são um milagre digam glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 3. Verso 1. A mensagem dessa noite tem o título Sentido do Nosso Serviço. Da última vez que eu estive aqui no ano passado, ainda falei que eu vim com meu coração dividido, porque eu amo essa igreja, mas depois que eu me tornei pastor local, passei a amar também aquele lugar. E hoje, graças a Deus, eu nem esperava, mas a gente está junto aqui, né? O pessoal de Mongaguá está aí, é bênção. Aleluia. Hebreus 3, 1 diz assim: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Convido você a fechar os seus olhos, dizer para Deus que seu coração está aberto, para que essa poderosa semente possa preencher a sua vida. Quantos creem que Deus tem uma palavra para esse ano? Exerça a sua fé. Diga para Deus, você já cantou, usa-me, Senhor. Agora prepara-me, Deus. Feche os seus olhos. Peça para Deus falar com você. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade tão rica. Já até foi dito aqui, Senhor, pela pastora Renata, sobre pregar para essas cadeiras vazias. Não foi fácil, Deus. Quantos prenúncios, anúncios de que a igreja deveria fechar, mas todos eles palavras de homens. E em Cesareia de Filipe o Senhor disse: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. E é motivo, Senhor, de alegria para nós começarmos esse ano aqui juntos, ó Deus, unidos, numa só fé, num só propósito, tentando entender, Senhor, as grandes lutas da nossa vida como igreja. Eu peço, Pai, que nesse momento a nossa individualidade seja colocada de lado e possamos de maneira coletiva, unida, num só corpo, entender a Tua voz. Eu peço que tudo aquilo que não é Teu bata em retirada, Senhor, da nossa volta, e tenhamos, ó Deus, a liberdade de ouvir tudo que o Senhor tem a falar. Oramos e cremos em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Jesus mais uma vez. Todos aqui estão com muitas expectativas desse ano. Eu não tenho dúvida que a palavra esperança ela é comum para todos nós aqui. Como o Nininho já disse, a esperança e a expectativa dele é ser curado. Alguns que estão desempregados querem trabalho, outros que estão sozinhos querem companhia. Mas essa expectativa ela está associada a alguma realização para mim. E essa não é a maior expectativa que existe nesse momento. Por mais que todos nós aqui desejamos algo acontecer na nossa vida, existe uma expectativa que é muito maior do que qualquer uma aqui dentro. Paulo escreve aos Romanos dizendo que a criação ela está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E não existe expectativa maior do que essa, porque quando nós estamos falando de criação, nós estamos falando de poderes, potestades, toda a natureza, enfim, tudo aquilo que foi criado, o que vemos e aquilo que também não vemos. O visível e o invisível está esperando com que os verdadeiros filhos de Deus se levantem nesse tempo.
E eu não creio num tempo mais oportuno do que esse para que a gente possa surgir verdadeiramente, para que a gente possa realizar o propósito de Deus para a nossa vida. Durante essa expectativa pessoal que nós temos, surgem muitos problemas como oportunismo. Tem gente que surge para poder pregar de acordo com aquilo que você espera e você sonha. Deus repreende através de Jeremias o povo que estava na Babilônia, aonde tinham profetas que falavam coisas que interessavam ao povo. Pessoas oportunistas continuam existindo no dia de hoje. Talvez a palavra que você mais escuta é: você é o seu grande eu sou. Eu confesso que eu ouvi essa palavra e meu coração entrou em desespero, porque só existe um eu sou, não existe outro. Porém, o homem está sendo alimentado a entender que ele depende dele mesmo, ele depende da sua força, ele depende da sua capacidade, ele depende da sua estratégia. E um cristão verdadeiro não depende disso principalmente. Ele precisa ser inteligente, precisa ser esforçado, precisa ser dedicado, mas a sua dependência maior é do Senhor Jesus Cristo. Se ele não depender de Jesus, certamente seu ministério e sua vida, sua caminhada de fé vai entrar em falência e ele vai decair. Porém, para que esse Filho de Deus verdadeiro se manifeste, eu preciso entender algumas coisas. Em Hebreus está escrito: santos irmãos, mostrando a qualificação da nossa vida. Nós somos um povo santo, participantes de uma vocação celestial. Tem muita coisa acontecendo no mundo, na terra que a gente vive, porém, a nossa vocação, ela é do céu. Nós não somos daqui, somos peregrinos nessa terra. Eu não sei se você vai ficar feliz com isso, mas vai chegar um dia que você não vai ter conta para pagar. Você não vai ter que orar contra as enfermidades que alcançam o seu corpo físico. Você não vai ter que lutar contra as influências malignas que estão tentando destruir a mente dos seus filhos. Vai haver um dia que nós estaremos em um lugar onde não haverá nem pranto, nem ranger de dentes. Eu vou para lá. Você vai também? Isso precisa queimar. Nossa vocação é do céu, pastor. Nós não somos daqui. O escritor diz: considerem, levem em questão, se atentem ao apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. O padrão da nossa vida e caminhada de fé aqui na terra é Jesus. E a gente vê o escritor aos Hebreus dizer: ele é apóstolo. E apóstolo é mensageiro. E a gente começa a carta aos Hebreus vendo que Deus falou por muitas maneiras, porém agora Ele vai falar através do seu Filho. E a gente entende logo aos Hebreus que Cristo é maior que os anjos. O nome de Jesus está acima de todo nome. Ele é o Rei da Glória. Capítulo 1 mostra para aqueles que esperam algo de um anjo acontecer, Jesus, ele é maior que qualquer ser angelical que possa existir. No capítulo 2, o escritor mostra que Jesus, ele é maior que Moisés, maior que a lei, maior que aquilo que conduziu o povo de Israel da escravidão até a terra prometida. Jesus, ele é maior que essas coisas. E agora a palavra vem para a igreja. Igreja, entenda, Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés. E vocês precisam considerar o apostolado dele. Ele é o mensageiro de Deus para vocês. Ele tem a mensagem, ele tem a palavra. João escreve que ele é o verbo. Sem ele, nada aconteceria. Ele estava com Deus, ele era Deus. Só que esse mesmo apóstolo também é sacerdote da nossa confissão. E a palavra sacerdócio é algo que nós estamos fazendo vista grossa para esse tempo. Porém, se está na palavra, a conexão ela é inalterável. Apostolado e sacerdócio precisam andar juntos. A mensagem que Deus me deu é sentido do nosso serviço. E muito mais que os deleites que nós temos a viver, é a responsabilidade do chamado que temos a exercer.
Sobre nós tem uma missão que nenhum outro povo, tribo ou nação tem a mesma responsabilidade de cumprir. Jesus, quando ascendeu ao céu, disse: portanto, ide, pregue o evangelho a toda criatura. Anuncie a obra do evangelho, porque o homem está cego no seu próprio entendimento, ele foi cegado, porém o evangelho, ele tira a cegueira, ele sara a cegueira, ele cura a cegueira, ele arranca essa doença que Satanás colocou na vida do homem, para que ele possa entender e compreender a verdade de Deus. Maior que os nossos prazeres e sonhos para vivermos nesse tempo é a responsabilidade da missão que Deus confiou a nós. E preste atenção, hoje os anjos não têm a responsabilidade de anunciar o evangelho de Cristo. Isso foi entregue a nós. Segundo, a lei de Moisés, ela não ficou para trás, porém ela foi cumprida em Cristo, para que hoje a gente pudesse anunciar o nome daquele que venceu a morte, que venceu o pecado. Então, a palavra sacerdócio hoje, ela parece não fazer sentido para a gente. É uma palavra distante, não existe sacerdotes, porém, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, 9, ele escreve: vocês, porém, são geração eleita. Vocês são sacerdócio real. Isso não está desconectado da nossa vida, porque se nós olharmos para o Antigo Testamento, está lá, existe um sacerdote, existe seus filhos que são sacerdotes, para poder mediar Deus e o homem. Porém, agora nós estamos no Novo Testamento, vendo um apóstolo dizer: ei, igreja, vocês são. Quem vocês são? Vocês são uma geração eleita, levantados para exercer um sacerdócio real. Pastor, sabemos que o único mediador que existe entre Deus e o homem é Cristo. Sim, o sangue de Jesus foi derramado de maneira perfeita para pagar o preço pelo meu pecado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: se sacerdote é aquele que fala em nome de Deus ao povo, nós somos sacerdotes desse tempo. Existe um mundo que precisa ser mediado, orientado, discipulado, instruído. E eu disse aqui que cada um de nós temos uma expectativa, amém? Todos aqui sonham, amém? Todos aqui esperam, amém? Todos aqui creem, amém? Porém, do lado de fora daquela porta, existe um mundo que espera pela gente. Existe um povo que espera pela igreja. Existe uma nação que está esperando a nossa vida. Por quê? Sacerdotes trazem a realidade do céu para o mundo terreno. Céu é sinônimo de realidade. A oração que Jesus deu para nós do Pai Nosso está bem claro: Senhor, seja feita a tua vontade na terra, como ela é estabelecida no céu, como ela é eficaz no céu, como ela é viva no céu. Jesus está fazendo uma comparação que a terra precisa ser como o céu é. E isso é uma oração que está sendo ensinada para que eu e você possa fazer, porque aquilo que o mundo oferece é mentira. Aquilo que o mundo proporciona é engano. Aquilo que o mundo está dispondo para o homem mata. Porém, Jesus nos ensinou: olha, aprenda a clamar para que a vontade real. O apóstolo Paulo fala que aquilo que é bom, a terra oferece prazer, mas nenhum deles é bom. A terra oferece alegrias, mas nenhuma delas é perfeita. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E qual é o papel de um verdadeiro sacerdote? Anunciar que existe algo melhor para que a gente possa viver, um tempo melhor para que a gente possa viver, que existe uma glória maior para que a gente possa desfrutar, que existe uma promessa que é capaz de colocar tudo aquilo que a gente espera no chão.
Então os sacerdotes desse tempo precisam trabalhar, mas eu preciso olhar para o Antigo Testamento e ver o que é uma consagração sacerdotal. E a gente vê que tudo aquilo que está escrito na Bíblia tem um peso de glória. Toda palavra, cada ponto, cada vírgula que está na Bíblia, ela tem um sentido. Porém, a gente começa o propósito anual de ler a Bíblia, a gente lê Gênesis, Êxodo, e a gente pula. A gente não quer ler Levítico. A gente não quer entender as leis. A gente não quer compreender normas. É difícil demais, tem muito detalhe, tem muita coisa. Porém, a gente precisa entender que tudo que está na palavra me completa para esse tempo, amém? Se eu não tiver a palavra, eu não estou completo. Eu preciso ter o verbo dentro da minha vida. Então, o sacerdócio, ele deve preceder e acompanhar a caminhada apostólica. Mas eu preciso do poder do Espírito Santo para alinhar a minha vida dentro daquilo que é plano de Deus, dentro daquilo que o Senhor tem proposto para mim. Porque é necessário ministrar primeiramente a Deus. Depois que eu ministrar a Deus, eu ministro ao homem. Se eu não tiver uma vida de santidade, meu ministério na terra não tem sentido. E como é que eu ministro a Deus, pastor Haroldo? Primeiro, sendo semelhante a Ele. Porque Deus é verdadeiro, e se Ele é verdadeiro, eu não posso ser mentiroso. Porque as vestes dele são brancas, e se as vestes dele são brancas, a minha não pode estar suja, porque nele não se encontra variação de pensamento. Tudo aquilo que ele se propõe a fazer, ele faz. Tudo que ele começa, ele termina. Tudo aquilo que ele assume, ele cumpre. A sua palavra é verdadeira, porque ele não tem variação de ânimo. Está tudo bem, Ele é Deus. Está tudo mal, Ele é Deus. Tem turbulência, Ele é Deus. Tem crise, Ele é Deus. Tem vento, Ele é Deus. Tem ventania, Ele é Deus. Então eu preciso ministrar a Ele, dando a Ele a semelhança do que Ele é. Se tem crise, eu estou bem. Se tem dificuldade, eu estou bem. Se tem luta, eu estou bem. Se tem terremoto, tempestade, eu estou de pé. Primeiro eu ministro a Ele, depois eu ministro a igreja. Eu me lembro da reunião de dezembro, quando nós estávamos ali, tratando de algumas coisas, o pastor Felipe falou: Haroldo, você prega. Meu coração travou. O pastor Davi me deu um abraço e falou assim: eu já sei que eu vou ser abençoado. Eu falei: grande é a tua fé. Mas a expectativa de todo homem era para esse momento. Mas esse momento não glorificaria a Deus se ontem, antes de ontem, o mês inteiro, a virada do ano, o Natal, eu não tivesse ministrado ao Senhor aquilo que a Ele pertence. O sacerdócio exige santidade, e eu não quero ter essa responsabilidade sozinho, porque você é a geração eleita. Você é o sacerdócio real. Então quem prega, prega primeiro para a glória de Deus. Quem canta, canta primeiro para a glória de Deus. Quem serve, serve primeiro para a glória de Deus. Oh, aleluia! Alguém está entendendo aquilo que Deus está falando aqui hoje? Primeiro para Ele, porque é tudo dEle, para a glória dEle, em nome dEle. Ele é Rei, Ele é Senhor. E se nós estamos esperando suprir a expectativa de alguém, viver essa palavra, primeiro Deus, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o Rei da glória que nos escolheu. Nós fomos agraciados para fazer algo em nome dEle, para fazer algo pelo seu reino. Então eu preciso olhar para esse Antigo Testamento e aprender algumas coisas. E o capítulo 8 começa da seguinte maneira, mostrando: o Senhor disse, e continua da seguinte forma: conforme o Senhor disse, segundo o Senhor disse, da maneira que o Senhor disse. Moisés chamarão os seus filhos e diz: olha, nós vamos fazer algo aqui que o Senhor mandou.
E todo líder precisa andar em obediência e começar a fazer coisas porque Deus mandou. Um verdadeiro sacerdote, ele é obediente. Mas não basta começar coisas segundo a vontade de Deus. A questão é manter coisas segundo a vontade de Deus. E depois que Moisés fala, vamos dar início conforme Deus mandou, ele continua falando, estamos fazendo conforme Deus disse. Continuamos a fazer segundo aquilo que Deus falou. Estamos praticando aquilo que é vontade de Deus para a nossa vida. Eu não posso começar na vontade de Deus e depois terminar na minha. Eu não posso começar no plano de Deus e depois terminar no meu. Eu preciso começar na vontade de Deus e continuar na vontade de Deus. E por que essas exigências? É porque o sacerdócio, ele não pode ter origem na contemplação humana. Não são os meus olhos, ou os meus sentimentos, ou o meu entendimento que pode definir o que é sacerdócio. Porque ser sacerdote é mediar. E o homem não pode colocar a sua vontade em detrimento da de Deus. Então Deus está falando, tem que ser da minha vontade, porque o conceito é totalmente divino e projetado para confrontar a sensibilidade e o pensamento humano. Eu estava vendo o pastor falar aqui, e Deus me deu, dia 29, nós vamos estar preparando filhos. E às vezes nós pensamos, sacerdote é alguém já velho, experiente, ministro, pastor, alguma coisa assim. Mas eu queria mostrar a você que se o padrão de sacerdócio é divino, foi estabelecido segundo a vontade de Deus, neutralizando a vontade do homem, estarão sendo preparados aqui pequenos sacerdotes, que entrarão naquela escola para mostrar, o padrão de Deus não é esse. A vontade de Deus não é essa. O que Deus tem para o homem não é isso. O mundo está esperando a manifestação dos verdadeiros filhos. E nós precisamos colocar dentro deles qual é o padrão de Deus. Porque o padrão de Deus confronta. Na onde tiver alguém mentindo, olha, peraí. O pai da mentira é o diabo. Na onde tiver alguém prostituindo, olha, Deus não fez o homem para se entregar à impureza. Na onde tiver alguém adulterando, não, Deus deu uma mulher para cada homem. Na onde tiver alguém em práticas imorais, espera aí, Deus fez homem e Deus fez mulher. Deus fez papai e Deus fez mamãe. O verdadeiro sacerdote, ele tem o padrão de Deus, e o padrão de Deus afronta. Levítico 8:1, o Senhor disse a Moisés, leve Arão e os filhos dele, as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros. Eu vou ler alguns versículos aqui, você tenha paciência. E o cesto de pão sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Na consciência de quem observa esse ritual, algo vai ficar gravado. Está chegando Moisés, Arão e seus filhos, novilho, cordeiro, pão, bacia, água. Deus está dando ordem, as coisas estão sendo feitas. E o que é que vai ficar gravado? Alguém precisa se colocar no lugar entre Deus e os homens. Precisa ter alguém para mediar, interceder, porque desde o pecado o homem se tornou inimigo de Deus. E quem faz a sua vontade simplesmente está declarando guerra ao Senhor. Porém, o que o homem precisa? Porque o homem não pode voltar sozinho, não pode retornar sozinho. Ele precisa de alguém que media, porque alguém precisa morrer para que a provisão de vida possa ser liberada. Sem morte não haverá vida. E aí o profeta Isaías escreve no verso 5 do capítulo 53, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado
por causa das nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. E pelas suas pisaduras existe a necessidade do mediador. Porém, tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento figura o novo, a nova aliança, figura Cristo. E agora esses homens estão ali prontos para ficarem totalmente ensanguentados, porque é necessário morte para gerar vida, é necessário derramamento de sangue para se pagar a conta. Para se voltar ao padrão de Deus é necessário ter sacrifício. E qual é o sentido do nosso serviço? Sempre declarar que houve morte. Mas pastor, Cristo já morreu, isso está na história, é verdade, o castigo que estava sobre ele me traz a paz. Mas a ordem de Cristo para mim é: negue-se a si mesmo, mate a tua vontade, aniquile o teu eu, tome a tua cruz. E cristão com cruz nas costas, ele só está caminhando para um lugar: Calvário. Cruz não me leva a outro destino senão Calvário. O apóstolo Paulo é alguém que diz: ei, já não vivo mais eu, mas é Cristo, Joel, que vive em mim. Qual é o sentido do meu serviço? É todo dia estar mostrando para quem é inimigo que existe morte, para que haja paz entre Deus e ele. Se a minha vida devocional, se a minha caminhada de fé não é uma vida que representa a morte do meu eu não estou conseguindo mediar. Porque pela minha vontade eu contendo, pela minha vontade eu sou vaidoso, pela minha vontade tudo tem que ser eu. Mas quando a minha vontade morre, é para Cristo, é para a glória de Cristo, é para o nome de Cristo, é para o reino de Cristo, é por causa do amor de Cristo, é para a satisfação de Cristo. Então aquela figura daqueles homens está colocando essa ideia: precisa haver morte, eu digo, precisa morrer. Verso 4, Moisés, como o Senhor havia ordenado, a repetição, começamos em Deus e vamos continuar em Deus. A congregação se reuniu à porta do encontro. Então Moisés disse a eles: olha, isso é aquilo que o Senhor ordenou que fizesse. Ele me disse, nós estamos fazendo, e eu repito, só estamos fazendo porque ele disse. E fez com que Arão e seus filhos se aproximassem, e mandou que eles se lavassem com água. Está todo mundo exposto diante da tenda. Mas eu queria fazer uma pergunta: quem aqui toma banho com roupa? Quem aqui se lava vestido? O que Deus está propondo ao sacerdote é: por favor, vai lá, se despa das suas vestes, porque você precisa ser lavado. E isso traz a exposição de quem nós somos, mostrando as verdades da nossa essência. Porque maquiagem tudo encobre, camisa, calça, tênis, vestido, tudo encobre. Corte de cabelo, brinco, sobrancelha, isso maqueia. Mas Deus está falando que o verdadeiro sacerdote é alguém que tem a sua verdade exposta. Porém, até que ponto eu estou disposto a me esvaziar para ser lavado pela água da palavra? Até que ponto eu estou disposto a me expor, mostrando a minha intimidade, para que a água da palavra venha e me lave da cabeça aos pés? Porque se não há purificação, se não há limpeza, não há santidade. Se não tem santidade, não tem sacerdócio. Nós queremos ganhar pessoas para Jesus, mas a nossa verdade não é exposta. Estamos sempre mascarados, sorrindo quando deveríamos chorar, dizendo que tudo está bem quando tudo está mal, esperando coisas que não vão glorificar o nome de Deus.
Mas Deus está pegando Arão e seus filhos e colocando todo mundo sem roupa, nu, diante da tenda da congregação. Por quê? Porque um verdadeiro sacerdócio leva à humilhação. Não existe sacerdócio se não tem humilhação. Quem não se rende à humilhação não pode ser um instrumento da parte de Deus. Moisés levou eles e as suas vestes foram ali arrancadas publicamente para que eles fossem expostos à humilhação. A humilhação ocupa o lugar central no sacerdócio. Não foi uma troca de vestuário assim, ó, vem tal e eu estou pronto. Não, foi uma exposição. E ser um sacerdote não é vir aqui pregar uma palavra de 1 hora e passar por aquela porta ser qualquer outra coisa. Ser um verdadeiro sacerdote não é vir aqui cantar um hino ou uma música como tem muita gente fazendo hoje por aí, achando que servir a Deus é fazer show ou dar espetáculo. Porque nós não servimos a Deus por causa dos benefícios que a obra de Deus proporciona na nossa vida. Nós servimos a Deus porque o nosso Senhor se esvaziou, mesmo sendo Deus, abriu mão de toda a sua glória. Deixa eu ver quem é que está entendendo aquilo que Deus está dizendo. Abriu mão de toda a sua vaidade, se despiu da sua realeza e desceu para servir o homem pecador que estava aqui. Como vai haver sacerdócio se não haver humilhação? E isso precisa ser contínuo. Eu me humilho aqui, me humilho em casa, me humilho na escola, me humilho na igreja, me humilho na rua, me humilho no farol. Mas aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, no seu determinado tempo será exaltado. Eu trago uma palavra para os verdadeiros sacerdotes desse tempo. O mundo está pensando que pode te pisar, que pode fazer o que quiser com a nossa fé. O mundo está pensando que pode pisar os crentes de qualquer jeito, tentar calar a nossa boca, mas não. Nós estamos nos humilhando debaixo da mão de um Deus que é poderoso. E vai chegar o tempo que Deus vai pegar a igreja e vai falar: é minha noiva, é meu povo, são meus santos. Eles eu guardo, eu protejo, eu livro. Eles eu guio, eu conduzo. Quem pode levantar a mão e adorar o nome do Senhor hoje, nessa noite? Porque você tem um Deus. Você tem um Deus. E o sentido do nosso sacerdócio, do nosso serviço é esse. Sacerdócio não é um papel desempenhado por um momento, mas ele é alicerçado na humilhação, submissão, abatimento público para que se cumpra a vontade de Deus. Pergunte para quem está do seu lado: você está se humilhando? Ou você está buscando a exaltação? Porque Deus abomina aquele que se exalta. Deus tem aversão a soberbo, pastor Damião. Mas Deus levantará o humilde para a glória do seu nome. Se a expectativa é a manifestação dos filhos de Deus, aqueles que são humildes serão levantados para a glória do nome do Senhor. Sem roupas, lavados, Moisés vai pegar agora uma mitra, colocar na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, ele vai colocar uma lâmina de ouro e uma coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado. E nessa lâmina está escrito: santidade ao Senhor. Santidade não é de vez em quando. Santidade não é às vezes. Santidade não é quando o meu grupo toca. Santidade não é quando eu vou pregar, porque a lâmina está na testa do sacerdote, mostrando o quê? Que nós precisamos desse lembrete constante.
Porque se a gente vacilar, a nossa mente sempre estará propensa a seguir o caminho próprio, a buscar o próprio prazer, a fazer o que bem entende, a seguir as próprias opiniões. Porém, a mente precisa estar totalmente condicionada a Deus. E a lâmina na testa do sacerdote mostra santidade, comprometimento, obediência, santidade. A mente está pensando outra coisa. Não, peraí. Arão se move, santidade. Levanta a mão, santidade. Vira a cabeça, dá um passo. Sentou, ficou de pé, estendeu a mão para servir, levantou o braço para abraçar. Vida de sacerdote não tem malícia, tem santidade. Sacerdócio não tem engano, não tem mentira, tem santidade. E aonde é que o sacerdote precisa estar com a sua mente? O salmista já disse: bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, pois ele será como uma árvore plantada, raiz, tronco, árvore. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água. Sacerdote que vive na santidade é regada pela água do Espírito, a qual dá o seu fruto na estação própria. Tudo o que ele faz prospera para a glória de Deus, e as suas folhas não caem. Eu trago algo da parte de Deus para a vida de alguém aqui dentro dessa igreja cheia hoje, nessa noite. É através da tua mente no céu que as coisas vão acontecer na tua vida. É através da tua mente no céu que o poder de Deus se manifestará através de você. É através da tua mente no céu. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu estou caminhando para aquelas que estão diante de mim. Eu abri mão de pensar naquilo que é da terra. Eu só estou pensando naquilo que é do céu. A minha mente pensa no reino. A minha mente quer conhecer o reino. A minha mente se proporciona a anunciar o reino. A minha mente está pronta para viver aquilo que é da parte de Deus. Mas e quando eu pensar em desviar? Não dá. Porque quando eu me mexer, santidade ao Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Esse será um ano onde você ministrará o coração de Deus. Esse será um ano que os teus dons e os teus talentos engrandecerão o nome do Senhor. Este será um ano que tudo aquilo que você colocar a mão vai prosperar para a glória de Deus. Este será um ano que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Para onde você for, você vai em santidade. Aonde você chegar, você vai chegar em santidade. Na onde você abrir a tua boca, você vai chegar em santidade. O sentido do seu serviço é ser um homem santo, é ser uma mulher santa. Santidade ao Senhor. Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo, tudo que ali havia, e consagrou a vida daqueles homens. Porém, existem duas características nesse óleo. A origem dele eram de especiarias, ervas que eram caríssimas, mostrando o senso de valor que aquele óleo tinha. É um óleo que não pode ser desprezado, desperdiçado, jogado em qualquer lugar. Segundo, esse óleo, de maneira muito peculiar, ele era usado só no preparo de corpos que estavam mortos. Não se usa óleo de unção em corpo que está vivo. O óleo só é derramado sobre corpo que morreu. Essa é a característica do óleo que é usado para unção. Primeiro, tem valor. Segundo,
vem para vivificar. Vou repetir. Primeiro, tem valor. Segundo, vem para vivificar. E por que tem valor? Porque quando Jesus está dizendo aos seus discípulos, olha, eu vou partir, o coração deles gela, porque eles estão perdendo aquilo que tinha mais valor a eles. Mas aí Jesus vira e fala, olha, fica tranquilo, vocês não vão ficar órfãos. Está vindo um aí que tem o mesmo valor do que eu, mesma autoridade, mesmo poder, mesma essência. O Espírito Santo não é qualquer coisa. O Espírito Santo não é qualquer um. E ser cheio dele também não é para qualquer um. É só para quem entende qual é o valor. E para que ele vem? Ele vem para trazer vida. Para aqueles que decidiram aniquilar a si mesmo. Não é mais o Deus do lado de fora, é o Deus do lado de dentro. E qual é o sentido do meu serviço, pastor? Primeiro é ser um homem cheio daquilo que é precioso, que se manifestou sobre a minha vida para trazer vida a mim. Mas aonde eu tocar, a vida se manifestará para a glória de Deus. E eu peço por um minuto, consegue tocar na mão de quem está do seu lado? Porque pode ter alguém doente, pode ter alguém triste, pode ter alguém vazio. Porém existem homens aqui que têm a presença valiosa do Espírito Santo sobre a vida. Eu sei que tem sacerdotes aqui dentro dessa igreja que carrega aquilo que mais valioso um homem pode carregar. Se você está crendo, você já está orando. Por quê? Porque isso que é precioso gera vida, e vida com abundância. O homem decide morrer, mas o Senhor fala, agora eu vou usar você, para que aonde tiver doença, ela caia por terra. Aonde tiver nódulos, eles vão embora. Aonde tiver reumatismo, eles sejam repreendidos. Aonde tiver tristeza, ela seja substituída pela alegria. Deixa eu ver se os sacerdotes hoje aqui nessa noite estão entendendo. Porque se você compreender o que Deus está falando, Deus está curando pessoas hoje aqui nesse culto. Deus está trazendo avivamento e renovo a pessoas que estavam entristecidas. Qual é o sentido? Ore, levanta a tua voz. Qual é o sentido do teu serviço? Ore, levante o clamor. Qual é o sentido disso? Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Porque Deus está gerando vida em corpos mortos hoje aqui nessa noite. Eu vou repetir. Deus está derramando aquilo que é precioso hoje nessa noite para a glória do seu nome. Enfermidades vão embora para a glória de Deus. Doenças vão embora agora. Culpas agora, em nome de Jesus. Que o acusador da tua vida seja calado pelo poder do Espírito Santo que se manifesta aqui. Esse não será um ano de acusações. Esse não será um ano de altos e baixos. Esse não será um ano de deslizes. Deus te dá vida. 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 Receba isso em nome de Jesus. Receba vida em nome de Jesus. Receba poder da parte de Deus nessa hora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei qual foi a forma que você entrou nesse culto, mas eu anuncio a forma que você vai sair. Você vai sair daqui vivo, você vai sair daqui cheio, você vai sair daqui transbordante da presença de Deus.
Amando iria calabaraia. Oh glória, oh glória, oh glória. 2022 é ano de uma igreja forte. 2022 é ano de uma igreja estruturada. 2022 é hora do mundo conhecer quem é o povo que Deus levantou para a glória do seu nome. Você não é coitadinho. Você não é um homem qualquer. Você é nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Aonde estão aqueles que podem levantar a mão nesse culto, abrir a boca para adorar o nome de Jesus agora? Levante a tua mão e exalte o nome do Senhor. Porque você disse não para você, mas Deus te trouxe vida através do óleo, através do Espírito Santo. A imolação do novilho foi diante de toda a congregação. Uma morte acontecendo para que pudesse haver vida naqueles homens. E em meio a todo aquele sacrifício, Pastor Davi, diante de todo aquele sangue e sacerdotes se misturavam. Moisés pegou aquele sangue daquela novilha e começou a jogar, até pastor Denis, o corpo daqueles homens está totalmente tomado pelo sangue. E não existe sacerdócio se não tiver unidade entre o sacerdote e o sacrifício. Muitas vezes nós estamos falando de poder, queremos anunciar a vida em Cristo, mas nós não estamos associados, não estamos juntos. Queremos a conversão dentro da nossa casa através de contenda, através de briga. Você tem que ir para a igreja. Não, quem tem que ir para a igreja o quê? Ninguém vai à igreja à força. Ninguém vai à igreja obrigado. Ninguém vai a Cristo na marra. E eu digo mais, ninguém também é obrigado a ficar. Os discípulos chegam até Jesus. Jesus, o senhor não vai fazer nada, está todo mundo indo embora. Vocês não vão? A gente pensa que através da força que nós vamos converter o mundo. Só que o que Jesus está ensinando a nós é que através da interação. Lá a figura do Antigo Testamento mostra que homem, sacerdote e sacrifício precisam ser um só. Quando Moisés vai imolar a novilha, Arão e seus filhos colocam cabeça com cabeça para mostrar o real sentido da unidade. E João 17:20 está escrito: não peço somente por esses, ó Pai. Não é só por esses que estão aqui que eu peço, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. A oração de Jesus faz menção dos discípulos, pastor Davi, que se tornaram apóstolos. Mas também Jesus está dizendo: estou intercedendo por aqueles que vão crer em mim. Aonde eu e você se encaixam. Por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Isso mostra a nossa unidade de corpo. Mas Jesus continua: e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Aleluia, aleluia. Também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só terá fé
quando o sacerdote e sacrifício estiverem juntos. Eu quero anunciar um banho de sangue sobre a tua vida hoje, para identificar com quem é que você tem aliança. Porque o mundo está querendo agora, sabe o quê? Que a gente se marque, que a gente se vista, pode tudo, não importa, isso daí não é nada. Isso daí não faz mal nenhum. Mas a questão é a associação. E aí quem te vê assim, não sabe a quem você pertence. Quanto mais parecido com o mundo, mais do mundo você se parece. Mais as pessoas vê o mundo em você. Só que aí Jesus está dizendo, se o mundo enxergar o mundo em você, você não tem autoridade, você não tem poder, você não tem graça, você não tem ousadia, você não tem unção. Mas a partir do momento que o sacerdote estiver banhado pelo sangue, o mundo vai saber que tem identidade. É hora da gente entender que eu e você somos um em Cristo. E aí o resultado, pastor, é o quê? Eles vão acreditar quem é o Rei da Glória. Nós não vamos converter ninguém na força nem na violência. Nós não vamos converter ninguém na capacidade da nossa sabedoria. O apóstolo Paulo já disse, eu abri mão do meu intelecto, mas eu vou pregar com aquilo que eu me identifico pelo poder do Espírito Santo. E por esse poder de identificação eu anuncio aqui sem sombra de dúvidas a conversão dos teus familiares que ainda estão perdidos. Você não vai precisar gritar, você não vai precisar brigar, você não vai precisar forçar. Eles vão olhar e vão ver, ei, sacerdote e sacrifício são um. Tem autoridade, tem poder, tem unção. Eu quero estar contigo, eu quero viver essa palavra, eu quero servir a esse Deus. Você está entendendo o que Deus está falando aqui hoje, nessa noite? Vai haver mudanças. Vai haver transformações. Vai haver quebra de cadeias. Mas pastor, isso é tão difícil. Não é. Mas pastor, isso é tão distante. Não é. Se você for um com sacrifício, se você e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo forem um só, tudo aquilo que você abrir a boca para pedir, assim o Pai vai fazer. Alguém acredita que em oração? Levanta a tua mão direita ao céu e comece a dizer para Deus nomes de quem você quer ver convertidos. Maurício, Rodolfo, Paloma, Ademir. Eu estou dizendo o nome das pessoas que eu conheço. Você diz o nome das pessoas que você conhece. Carlos, Sônia. Se você crê, você ore. Se você... Se você crê, você ora. Se você crê, você pede. Mas pastor, não vou precisar forçar. Não, não vai precisar forçar. Eles estavam todos dentro de um cenáculo orando. E quando foram cheios do Espírito Santo, Pedro, no seu primeiro discurso, 3.000 pessoas levantaram a mão para aceitar Jesus. É através do poder da identificação que Jesus vai usar a tua vida para converter a tua casa e a tua família. Vou anunciar isso aqui novamente só para aqueles que têm fé, que esse é o ano da quebra das cadeias, esse é o ano da quebra das prisões, esse é o ano da libertação dos cativos, esse é o ano do poder de Deus, esse é o ano da glória do Senhor, esse é o ano de Deus fazer a obra, esse é o ano de Deus cumprir promessas. Aleluia. Aleluia. A
novilha, ela é sacrificada. E ali Moisés ele vai pegar algumas partes daquela novilha que são muito importantes para a gente entender isso hoje. O couro e a carne, que seria algo que nós aproveitaríamos, é colocado para fora do arraial. Aquilo que tem proveito para mim não faz sentido para Deus. Aquilo que é interessante para mim não faz sentido para Deus. E aí agora ele vai pegar as entranhas, o fígado, o rins, o baço, e ele vai colocar tudo isso sobre o altar. E aquilo ele vai queimar como holocausto a Deus. E isso mostra a disparidade que tem entre céu e terra, entre Deus e homem. Porque o homem gosta de valorizar coisas exteriores e aparentes. E o homem não desperdiça essas coisas, não abre mão dessas coisas, ele mantém essas coisas. Só que Deus está preocupado com aquilo que é do lado de dentro. E como um sacerdote, meu serviço vai ter sentido se eu olhar um pouco mais para dentro de mim. E em vez de querer entregar um exterior belo, aparente, eu vou entregar um interior santo. Fogo não queima sobre as coisas do lado de fora. O fogo de Deus queima sobre a intimidade que está do lado de dentro. Para me correr aqui e encerrar, as coisas que são aprazíveis a Deus são as internas e não as externas. A obra de Deus no interior do homem, nos lugares escondidos da sua vida. A maior manifestação de poder que eu posso dar a Deus não é essa em cima desse púlpito. A maior manifestação de poder, de adoração que eu posso dar a Deus não é aqui em cima me aparecendo para alguém que possa surgir. Não é esse o sentido. A gente prega para a glória de Deus, adora para a glória de Deus, mas é na intimidade que o fogo começa a queimar sobre o lado de dentro. E a gente não vem aqui para pegar fogo. A gente vem aqui para incendiar com aquilo que já queima dentro da nossa vida. Oh, glória! Teu quarto se tornará um altar de sacrifício a Deus, onde a glória de Deus vai se manifestar. E você vai chegar em frente a homens para mostrar quem é que queima na tua vida. Depois que todas essas coisas aconteceram, eu já vou encerrar. Esses homens são chamados a ficar 7 dias. 7 dias parados, sem abrir a sua boca, diante de toda a congregação. Algumas pessoas foram dormir, outros foram comer, outros foram trabalhar, e eles estão ali expostos. 7 dias, fiquem à porta da tenda do encontro por 7 dias, e observem todas as prescrições de Deus, para que vocês não morram. E eu vejo que um sacerdote excelente precisa esperar a hora certa de se manifestar. Mesmo consagrado, mesmo vestido, mesmo ungido, ele ainda precisa aguardar em silêncio. Porque Deus não está preocupado com aquilo que a gente faz. Deus está preocupado com aquilo que a gente é. E 7 dias em silêncio confronta o que? A minha vontade. Se eu estou pronto, eu estou vestido, eu sei fazer, porque não posso. Tem muito sacerdote que decidiu ministrar antes da hora. Perdeu o ministério, perdeu a bênção, perdeu a oportunidade que Deus estava dando. Mas Deus fala: olha, você é meu povo. Separei você, santifiquei sua vida, mas a hora de você ser usado está chegando.
A hora do teu sacerdócio funcionar está chegando. E Deus desce aqui hoje, nessa noite, para dizer a você que se calou durante 2019, se calou em 2020, se calou em 2021. São 3 anos que parece que a gente está acuado, preso, medo de pregar, medo de gravar, a gente não pode falar tudo. Esse tempo está acabando. Vou falar mais uma vez. Esse tempo está acabando. O tempo da espera chegou ao fim. Agora é o tempo da manifestação do poder de Deus através da nossa vida. O sentido do nosso ministério é santidade ao Senhor. E o mundo vai conhecer um povo que é santo. E aqui eu não quero orar por um ou por dois, mas eu convido toda a igreja a se colocar de pé. Coloque a sua mão direita no seu peito. Qual é o sentido do teu serviço? Quando nós olhamos após essa consagração, Israel caminhou em direção às promessas e chegou em todos os lugares que Deus disse. E eu não tenho dúvidas, como eu disse aqui no começo dessa pregação, existem muitas expectativas aqui hoje associadas a essas promessas. Coisas que são espirituais. E você apresentou isso diante de Deus. Você falou que você quer viver isso. Existe uma expectativa até maior do que a nossa, que é a que está lá fora esperando a gente aparecer, a gente surgir. Mas saiba de uma vez por todas que tudo isso vai acontecer. Nós vamos chegar na terra da promessa a hora que a gente estiver preparado e pronto. E hoje Deus falou aqui para falar qual que é o sentido da sua vida de fé. É mostrar para o mundo que ainda existe um Deus verdadeiro. É mostrar ao mundo que ainda existe um Deus poderoso. É mostrar ao mundo que ainda existe um Deus santo. É mostrar ao mundo que ainda existe um Senhor que vai vir buscar a igreja. Ainda mostrar para o mundo que existe um Deus, que a sua palavra não é piada, a sua palavra é decreto. Alguém vai ser usado por Deus nesse ano? Vou perguntar mais alto, porque a sorte do mundo está dependendo da nossa fé. Alguém vai ser usado por Deus nesse ano? A igreja de Cristo se manifestará de maneira poderosa esse ano. Coisas incríveis vão acontecer para a glória de Deus. E promessas que parecem impossíveis vão se realizar, porque os verdadeiros sacerdotes se levantarão para conduzir o povo a ter um encontro verdadeiro com Deus. Esse é o ano da gente se manifestar sobre essa terra como um povo que é santo, um povo que é poderoso, um povo que foi erguido para adorar a Deus e anunciar que tem coisas extraordinárias para acontecer na nossa vida. Eu quero orar por você, feche os seus olhos.